E aí, pessoal, você sabia que existem medicamentos que podem causar problemas no nosso ouvido, na nossa audição, para ser mais preciso? É o que a gente chama de ototoxicidade, que pode ser temporário ou, numa situação mais extrema, pode ser realmente grave e até permanente. Então, esse efeito afeta a cóclea, que é a parte auditiva do nosso ouvido interno, pode afetar o nervo auditivo ou o sistema vestibular, que controla ali o nosso equilíbrio. Então, a gravidade dessa perda auditiva depende de alguns fatores como tempo de uso do medicamento, suscetibilidade do paciente, a presença de outras doenças, como, por exemplo, insuficiência renal, pode causar problema na nossa audição. E aí os principais medicamentos que podem causar esse tipo de problema, alguns a gente pode citar, por exemplo, os aminoglicosídeos, que é uma classe de antibióticos, certo? Não são todos os antibióticos, são alguns, por exemplo, gentamicina, tobramicina, neomicina, são alguns medicamentos que têm um potencial muito grande para causar esse tipo de problema. Alguns quimioterápicos, até mesmo alguns anti-inflamatórios não esteroidais, chamadas AINES, né? Como, por exemplo, ibuprofeno, naproxeno, o AS em doses altas, alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos também podem causar zumbido, como efeito aí na nossa audição. Em relação aos AINES, embora algumas causem perda auditiva raramente, certo? Eu estou trazendo só a título mais de informação, mas até para trazer para vocês que isso pode acontecer, mas repito, não é tão comum em relação ao uso de anti-inflamatório, certo? Isso é mais comum quando a pessoa tem algum problema renal, repito, e quando a pessoa utiliza em doses muito elevadas. Os principais sintomas de um medicamento que está afetando a sua audição: você vai passar a escutar zumbido, você vai ter uma perda auditiva, geralmente começa ali com frequências altas, você pode ter tontura, você pode, numa situação extrema também, ter desequilíbrio. E quais os fatores de risco para aumentar essa toxicidade, essa ototoxicidade? Vamos lá, primeiro, isso é mais comum: idades avançadas, quem apresenta doença do fígado ou renal, o uso combinado de vários medicamentos ototóxicos, o uso prolongado desses medicamentos, tratamentos intravenosos em altas doses também é muito comum causar esse tipo de problema. Wendy, o que eu posso fazer para evitar ou diminuir essa ototoxicidade, diminuir até o risco de eu perder minha audição? Pessoal, o ideal é que você faça um monitoramento audiológico regular, principalmente em pacientes que são do grupo de risco, idosos ou que utilizam vários medicamentos, como a gente está falando aqui. E qualquer suspeita de ototoxicidade já causando um problema, procura um profissional, de preferência um otorrinolaringologista, que deve, numa consulta, fazer uma avaliação e uma possível substituição desse medicamento que está trazendo esse problema aí para a sua audição, para o seu organismo, beleza? Gostaria de mais dessa dica? Então, coloca aqui nos comentários uma pessoa que você sabe que faz parte do grupo de risco que a gente comentou aqui, ou uma pessoa que utiliza muitos desses medicamentos que a gente falou aqui, justamente para essa pessoa ficar informada, para evitar que ela tenha problema na sua audição, beleza? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.